Luisa, wie geht's? Wie lange habe ich dich nicht gesehen? Hast du gehört? Hans ist im Krankenhaus. Er hatte einen Unfall. Was denkst du? Sollten wir ihn abholen? Er hatte hier keine Familie. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar que para fazer as provas de certificação, especialmente o módulo Sprechen, a gente precisa interpretar como se fosse um ator? Pois bem, por isso que me surgiu uma curiosidade de saber como que os atores fazem para conseguir memorizar aqueles textos enormes. Aí, pesquisando, eu descobri que os atores utilizam variadas técnicas para conseguir deixar a sua memorização eficaz. E eu observei que não são, sim, tão diferentes das técnicas que nós utilizamos para conseguir nos preparar para as provas de certificação. Deu curiosidade aí também, não é? E é sobre como essas técnicas auxiliam os atores a conseguir memorizar grandes monólogos que eu vou falar no vídeo de hoje. Ó, eu separei aqui 10 das melhores estratégias que os atores utilizam e que se assemelham aos nossos métodos de estudos para certificações das provas, certo? Mas antes, eu quero trazer aqui alguns pontos muito importantes para que vocês consigam consolidar tudo que eu for falando sobre memorização. O primeiro ponto é motivação. É impossível a gente conseguir falar sobre algo que a gente não gosta, que a gente não tem aquela paixão, que a gente não tenha sangue no olho, a gente não consegue lutar por algo que não nos motive. Então, assim, quando vocês forem sentar para estudar, seja para as provas de certificação, seja, enfim, para algo que vocês estão revisando ali no idioma, para fazer as tarefas, pense sempre o que está te motivando nesse momento. Seja pelo dinheiro que você vai ganhar lá na Alemanha, seja porque você vai conhecer outras culturas, seja porque é a primeira oportunidade de emprego que você tem, você quer abraçar de unhas e dentes, seja porque você quer conhecer outras pessoas e por isso você quer especificamente aprender o alemão, porque é questão de honra agora você aprender esse alemão, porque já foi dito que é uma das línguas, um dos idiomas mais difíceis do mundo. Não importa o que te motiva, mas você tem que buscar algo dentro de você que te impulsione a continuar seguindo ali nos caminhos árduos do estudo do idioma. Outro ponto importante é entender o conteúdo que você busca aprender, de modo que você consiga sentar e explicar para alguém com as suas próprias palavras o que você acha sobre aquele tema. Então entenda que não dá para memorizar o que a gente não consegue compreender. Como que a gente vai sentar para iniciar ali os nossos estudos, a nossa preparação para os simulados de certificação das provas de alemão, se a gente nem entende como que a prova ela se divide, se a gente não entende que cada Teil tem um tempo para fazer especificamente no Lesen, se a gente não compreende o nosso grau de dificuldade para cada Teil, por onde eu poderia começar para otimizar o meu tempo. E aí quando a gente senta para estudar cada bloco de módulo, é importante pensar que se eu passo por alguma palavra ou escuto alguma palavra que eu não compreendo, é o momento de dar uma pausa no que eu tô vendo ali e pesquisar o significado daquela palavra, tentar enquadrar aquela palavra em outros contextos, porque já é sabido que uma única palavra em alemão pode ter mais de um significado, pode haver sinônimos também. Então é importante vocês entender aquela palavra. Ah, mas eu não tenho tempo, porque não, gente, não se preocupa em correr com isso. Vocês vão gastar aí uma semana, da vida de vocês, tentando entender como que é a prova, como se dá a prova, como é a divisão, de repente buscando palavras que vocês querem utilizar na prova, até mesmo para o Sprechen, ou então vocês querem compreender, porque vocês perceberam que nos simulados do Lesen e do Hören, aquelas palavras se repetem muito, mas você nunca consegue pegar nem pelo contexto, porque você nunca parou para estudar ela de fato. Então pesquisar essas palavras é muito importante. E não só isso, não saber
entender como cada uma, né, se comporta em cada contexto, mas também associar ela a conectores, a tempos verbais. Pode ter a certeza que vocês estudando desta forma, vocês vão conseguir entender melhor o que vocês precisam fazer em cada TIE, independente do módulo que for. E aí, quando, né, a gente consegue fazer essa pesquisa mais a fundo, é como se a gente tivesse um raciocínio mais profundo e conseguisse fazer uma organização mental. E com essa organização mental, todas as vezes que vocês sentarem para fazer os simulados, seja de qual módulo for, vocês sabem exatamente por onde vocês têm que começar. No módulo Lesen, por exemplo, o TIE 1 para mim é mais difícil, talvez eu tenha menos tempo nele, então eu vou começar pelo TIE Dry. Você pode fazer isso. Não é nem uma brincadeira com o tempo, mas é você testar como o seu raciocínio se comporta diante daquele desafio com determinado TIE, entende? E algo assim que eu queria trazer para vocês e que a gente já conversou muito é sobre a escrita. Quando a gente escreve, a gente traz um preciosismo para o nosso raciocínio. Porque imagina, eu pego um tema sobre instrumento musical. Eu não sei nada sobre notas, cifras, enfim, momentos de pausa lá da música, mas eu preciso falar sobre ele porque eu imagino que seja um tema que caia com frequência na prova. O que eu vou fazer num primeiro momento? Eu vou pesquisar sobre aquele tema, vou ver as palavras que são mais difíceis ali e vou tentar entender ela num contexto, fazendo tudo que eu já falei para vocês. E depois, com as minhas próprias palavras, segundo o meu entendimento, eu vou escrever, eu vou discorrer sobre aquele tema. Então, é muito importante esse passo e no decorrer desse vídeo, vocês vão perceber que um dos métodos muito eficazes para os atores é a escrita também. Eles conseguem memorizar quando eles pegam aqueles monólogos, principalmente monólogos onde eles tenham que interpretar em um cenário antigo palavras que não é corriqueiro no dia a dia deles. Então eles usam desse artifício da escrita para conseguir abranger uma melhor memorização. E quando a gente tem todo esse trabalho, porque fazer isso não é simples, fazer isso dá muito trabalho. A gente ativa a nossa memorização de longo prazo. Quando eu escrevo, é como se o meu cérebro ele estivesse tirando fotos ali daquele momento em que eu me encontro praticando uma ação para a memorização. Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né, é sobre gravar o que você entendeu sobre o tema. Então, primeiro você vai lá pesquisar o que você fez, depois vai escrever o que você entendeu com as suas palavras e depois vai gravar aquilo que você escreveu. Mas você vai gravar de um modo diferente, né? Existem várias formas de você conseguir gravar o que você escreveu ou sobre um tema que você quer falar, de modo que você consiga aproveitar essa gravação de algumas formas. Uma delas é você ter exatamente o termômetro se você tá falando muito rápido, tá dando muita pausa, tá falando muito devagar. A gente já falou sobre isso. Vou deixar os vídeos onde eu falo mais detalhadamente sobre isso linkado aqui na descrição, tá bom? Pra vocês assistirem depois. Uma outra maneira que eu gosto muito de usar essa gravação de áudio aí ao nosso favor, gravar como se eu estivesse seguindo o método sombra. Para quem não sabe, o método sombra consiste em eu repetir algo que eu ouvi. E aí, como que eu vou fazer? Vou pegar aquele texto que eu escrevi e vou ler. Suponhamos que nós vamos falar sobre kindergarten. Então, coloco lá o conceito. Kindergarten. Conceito de kindergarten é isso, isso e isso. Falo e dou uma pausa. Ao mesmo tempo que eu gravei, eu dou uma pausa para eu poder repetir. Levei 30 segundos para falar essa parte do conceito. Dou 30 segundos de pausa para eu conseguir repetir. E assim eu faço com o texto inteirinho.
como que eu vou usar dessa ferramenta melhor. Todos os momentos em que eu estiver fazendo alguma coisa que eu não possa me dedicar especialmente ao alemão, eu vou usar essa gravação. Se estiver lavando louça, se eu estiver indo tomar banho, coloco na caixinha de som esse áudio e aí fico repetindo, tô indo ao mercado, então coloca o seu foninho de ouvido e fica fazendo o que os atores chamam de bater o texto. Você vai bater ali o seu texto, o seu tema, ouvindo e repetindo. Aproveita os momentos em que você vai ficar um bom período ali parado, né, com um tempo ocioso, para conseguir fazer esse exercício que vai te ajudar consideravelmente. E um último ponto, né, antes de fechar aqui e ir para a parte, né, de como os atores conseguem memorizar de fato, é falar sobre a revisão. Então, quando a gente consegue revisar o material em momentos específicos, parece que o nosso cérebro fica reverberando aquele assunto por mais tempo. Por exemplo, eu gosto muito de revisar um tema, um assunto que eu preciso muito, sabe, memorizar antes de dormir e assim que eu acordo. Então, antes de dormir, eu leio sobre aquele assunto ou sobre aquele tema específico e quando acordo também, a primeira coisa que eu faço, e isso ajuda mesmo na memorização. Voltando lá para a memorização dos atores, né? A primeira coisa que eles utilizam é a leitura repetida e eu vou até ler o trechinho da explicação dessa leitura repetida aqui no meu roteiro para vocês entenderem. Ler o roteiro várias vezes para se familiarizar com o conteúdo é crucial. A repetição ajuda a fixar as palavras na memória. Através da visão, a gente consegue fazer associações e construir memórias de longo prazo. Não foi isso mesmo que a gente já conversou aqui? Então, para conseguir fazer com que esse conteúdo lido repetidamente se fixe na nossa memória de longo prazo, a gente pode usar aqui algumas técnicas muito legais, que é da repetição espaçada. Essa repetição espaçada, eu já falei para vocês sobre o método de flashcards, caso você não tenha aí muita interação com tecnologia, e enfim, você pode usar o método do cartãozinho, ó. Tem até o meu aqui escrito que eu utilizei para fingir que eu tava falando ali com a Isa. Coloquei ele assim, ó, na minha frente. E hello, Isa, wie geht's? Né? Fiz toda uma encenação. E vocês colocam na frente o que vocês querem saber do assunto, atrás o conceito, ou na frente a palavra, atrás o significado, und so weiter, e assim por diante. Mas o método que eu mais gosto é o método mais, para mim, interativo e um método mais fácil, que é o meio digital. Eu tenho o Anki e o Quizlet. Vou deixar aqui também na descrição o link de acesso tanto para o Anki quanto para o Quizlet, caso te agrade mais um do que o outro. Ambos são maravilhosos, pesquisem aí no YouTube como usar um, como usar outro e tomem aí o maior proveito disso. Ah, tá, e como que eu vou fazer isso? Eu jogo a minha frase, a minha palavra. No caso, eu aconselho vocês a não estudarem a palavra isolada. Vocês vão fazer essa leitura repetida do texto que vocês escreveram e aí, se tem uma palavra muito específica, um conceito muito específico, jogue em bloco ou a palavra jogue ela num contexto, em uma frase. Por exemplo, se vocês querem aprender o Redemittel, então decorar o Redemittel, memorizar o Redemittel, jogue eles também no flashcards com o Redemittel na frente e a tradução atrás, sabe? Ou então o tópico daquele Redemittel na frente e a sua explicação atrás. Então é maravilhoso para conseguir memorizar usando desses flashcards. Outra coisa que os atores fazem é a divisão em partes. Dividir o roteiro em partes menores torna mais fácil a memorização. Concentra-se em aprender uma cena de cada vez antes de passar para a próxima cena. Olha como isso casa com o que a gente falou no início do vídeo também, sobre dividir ali o módulo em partes e destrinchar cada parte. Olha como isso é importante. Então, se você está começando a estudar os seus simulados, não adianta sentar na cadeira e simplesmente ouvir ali, fazer, responder
responder o seu simulado do Lesen ao Sprechen, se você não consegue ainda entender como cada parte funciona e entender principalmente quais as suas dificuldades em cada parte. Aqui tem uma parte muito legal que eu utilizei especialmente no Sprechen, que eu vou ler para vocês. Associação com movimentos ou ações. Associar as falas com movimentos ou ações específicas pode ajudar a memorizar. Isso cria uma conexão entre o texto e o corpo, o que pode facilitar a lembrança da performance. Gente, foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei ali um textinho pequeno de conversação com essa parte da discussão, por isso que tá ligada totalmente ao Sprechen. Escrevi, mas tentando imaginar como seria a minha ação diante do que eu precisaria falar. Então, eu não vou falar de uma forma robótica. Não, eu vou usar toda a minha expressão corporal. Por isso que a gente fala, né? Não, você tem que se transformar num ator, você tem que se transformar numa atriz. E é isso mesmo, porque você vai usar praticamente, como vocês veem, do mesmo método. Eu vou falar, Hallo Isa, wie geht's? Né, com todo esse entusiasmo, com toda essa expressão. Seja expansivo mesmo, seja expansiva. Tira a vergonha da cara, deixa a vergonha debaixo da cama e vai. Wie lange habe ich dich nicht gesehen? Quanto tempo eu não te vejo? A gente não faz isso quando vê um amigo, né? Menina, quanto tempo eu não te vejo? Você tá bem? Aí a gente fala, hast du gehört? Ou então, fica treinando as expressões. Hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Você fica assim o tempo todo, sabe? Tentando colocar uma ação nas suas palavras. Eu lembro no dia que eu fui fazer a minha discussão, né, durante a prova do Sprechen, eu meti o tapa acho que foi no ombro, na perna da minha colega, porque eu tinha treinado bastante, né, essas expressões, essas caras e bocas, mas eu sou naturalmente expansiva. Um pouco tímida, fiquei com um pouquinho de nervoso, mas eu sou naturalmente expansiva. Então, juntou isso com um nervoso, né, e tudo que eu tinha ali trabalhado durante a minha preparação, meti a mão, foi devagar, claro, na minha colega. Hello, patati, patatá, não sei o que lá. Os ensaios práticos. Sim, os atores também praticam as falas com os colegas. Praticar as falas em contextos reais, como ensaios com outros membros do elenco, permite que os atores internalizem o diálogo de forma mais eficaz. Ora, e não é esse negócio da gente marcar os nossos encontros virtuais e ficar ali treinando o nosso Sprechen, o nosso Vortrag, a nossa discussão, o nosso fórum com o nosso colega? É exatamente isso. A gente vai fazer esses ensaios práticos trabalhando também o que a gente acabou de ver, associando o que a gente está falando com a nossa ação. E o legal desses encontros que podem ser virtuais pelo Zoom, pelo Google Meet, afins, pelo WhatsApp, é que tenha dois ou mais colegas para conseguir ali ver a diferença na apresentação. Sempre vai ter um colega, né, que entende mais de um ponto ou outro, e aí a gente pode trocar nesse momento experiências. Aqui, como tópico 5, tá exatamente o que a gente já falou também sobre a gravação de áudio. Olha só, gravar as próprias falas e ouvir repetidamente pode ser uma técnica útil. Na verdade, eu acho uma técnica infalível. A repetição auditiva pode ajudar a reforçar a memorização por todas as razões que a gente já falou hoje. A visualização. Imaginar mentalmente as cenas e os diálogos pode ser uma estratégia poderosa. Criar imagens mentais ajuda a associar as palavras com os contextos específicos. Lembra que eu falei para vocês que por ser expansivo, eu até dei um
tapão lá no braço ou na perna da minha colega, eu lembro exatamente toda a nossa discussão. A gente tinha que organizar uma festa ali na nossa vila, na nossa rua, chamar os nossos vizinhos, montar alguma recreação para as crianças. E quando eu penso no tema, eu lembro logo das crianças pulando no pula-pula, jogando futebol, daquele vizinho que a gente não queria convidar porque é encrenqueiro, o que cada uma organizaria ali na festa, ficaria encarregada. Então eu lembro de todos os pontos. E aí é que tá a sacada, né? Você, quando for estudar o seu Vortrag, a sua discussão, você se imaginar vivendo aquilo que você tá falando. Se você tá falando sobre, por exemplo, amigos da natureza, se imagine fazendo uma caminhada, se visualize andando na natureza, numa praia, de repente recolhendo o lixo que alguém ali sem muita noção, né, jogou no meio da natureza, de repente ajudando algum animalzinho. Se imagine, né, naquilo que você está falando e realmente funciona. E aqui eles colocam também a discussão com outros membros do elenco. Conversar sobre o roteiro com colegas de elenco pode ajudar a consolidar a compreensão do texto. Além disso, ensaiar com outros atores permite que todos se ajudem a lembrar das falas. É bem aquilo sobre o nosso encontro virtual ou encontro presencial mesmo. É vocês se reunirem, pegar um grupinho ali de pessoas, né, que estejam dispostas a estudar com você e propor isso de bater um papo, de dar opinião sobre um tema, sobre um assunto, apresentar mesmo o Vortrag, fazer ali a discussão, falar sobre o fórum, e aí cada um pode dar a opinião sobre o que você está apresentando, sobre o que você está opinando e pode trazer pontos a melhorar. Para mim, assim, essa é a técnica que mais me faz querer gostar de estudar sobre um tema específico, sobre um assunto específico, da contextualização emocional. Entender as emoções por trás das falas pode facilitar a memorização. Quando os atores compreendem o significado emocional de uma cena, é mais provável que se lembre das palavras. Viu isso de eu tentando trazer aí toda uma ação para minha fala? Eu estava simplesmente tentando fazer uma contextualização emocional, trazendo toda a minha expressão e ação, atitude para aquela fala. Hallo, Isa! Wie geht's? Tá vendo? Wie geht's? Tipo, tô interessada em saber como que ela tá, né? Wie lange habe ich dich nicht gesehen? Menina, quanto tempo que eu não te vejo? Lógico que depende muito do nível da prova. Pro nível A1, A2 e B1, você tem mais essa liberdade de expressão e de ser mais expansiva. Agora no B2, até o tratamento é sempre de preferência para o seu colega Ihnen. Então você sempre trata ele de forma mais respeitosa, mais formal, e até mesmo na colocação ali das suas palavras no seu Vortrag ou na discussão que você tem ali entre os dois, é mais assim, uma coisa mais séria, mas nem por isso precisa ser um negócio mais travado, não é mesmo? E eles trazem também aqui a repetição espaçada. Praticar as falas ao longo do tempo em intervalos espaçados ajuda a reforçar a memória a longo prazo. E aí eu quero trazer aqui uma dica bem legal para vocês, já falamos sobre isso, que é usar um cronograma. Mas desta vez eu quero fazer uma complementação para vocês. Vocês vão abrir lá o Excel e vão colocar todos os assuntos, mas por blocos. Então eu vou trabalhar os temas do Lesen, os temas do Hören, os temas do Schreiben e os temas do Sprechen. Então, num arquivo só do Excel, você consegue abrir 4 abas e trabalhar os temas individualmente. Depois, na frente dos temas, vocês vão colocar a data que vocês estão vendo aquele assunto pela primeira vez e coloque a data da próxima revisão. É importante dizer que a primeira vez que eu tô discorrendo sobre aquele
aquele tema, eu estou entendendo mais sobre ele, eu tô ali pesquisando palavras-chave, conectores, verbos, tudo que a gente já falou, e também vou colocar, escrever como eu entendi. Então, esse é o primeiro contato que eu tenho com aquele tema. Se eu não revisar esse tema daqui 7, 15 dias, esse tema vai ficar no esquecimento na minha cabeça. E no momento que eu precisar falar sobre ele, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar palavras importantes, eu não vou conseguir contextualizar. Então é por isso que é muito importante colocar os temas nessa repetição espaçada também. Como que eu faço para conseguir colocar os temas na repetição espaçada? Eu uso um caderno, já mostrei para vocês, já falei inclusive sobre esse caderno, porque eu acho importante ter todo o material de preparatório para as provas de certificação condensadas num único lugar. Para quando eu for sentar para estudar, eu ter tudo ali num lugar específico, ficar fácil de eu me encontrar e não perder tempo. No caderno de 5, 10 matérias, aí vocês que decidem quantas matérias vocês querem, vocês deixam ali pelo menos 2 matérias para cada módulo. E em cada matéria eu colocava os respectivos temas dessa organização que eu fiz com o meu cronograma. Então, estudei no dia 1º aquele tema, que é a busca mais pesada, é o trabalho mais braçal, mais árduo, que a gente faz referente àquele tema. Na semana que vem, dali 7 dias, porque imagina, eu tenho vários temas para ver, não tenho só aquele. Eu vou estudar aquele tema de novo, ele já vai estar ali bonitinho no meu caderno, só para eu reler e relembrar algumas coisas. E assim eu vou fazendo tema a tema. Outra técnica que os atores usam e que nós usamos, ou que pelo menos deveríamos usar mais, é o mnemônicos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é, pesquisem aí, dá um Google que vocês vão achar extremamente interessante. Criar mnemônicos ou associações mentais para ajudar a lembrar partes específicas do texto é muito, muito bom. Qual o mnemônico que a gente costuma usar? O tecamolo. Vocês já ouviram falar do tecamolo? O tecamolo vai nos permitir encaixar palavras ali numa frase gramaticalmente correta. Outro mnemônico que talvez vocês possam ter ouvido é o aduzo. Aduzo é um mnemônico para a gente lembrar das conjunções. Por exemplo, A de aba, D de den, U de und, S de sowohl e O de oda. Eu não sei direito se tá assim, sabe, na ordem esse mnemônico, mas dá aí um Google. Mas aí, ó, voltando aos atores, né? É possível entender que a combinação personalizada dessas abordagens, aliada a uma compreensão profunda do personagem, contribui para que os atores ofereçam performance memoráveis. Olha só pra vocês verem. E a gente achando que eles conseguem, assim, decorar tudo da noite pro dia, né? Só que não. Então, a gente consegue observar, mesmo que os atores que demonstram habilidades de decorar monólogos para novelas, séries e filmes, precisam também estudar. Então, o que a gente pode aprender com tudo que foi falado hoje? É que não adianta decorar o conteúdo para fazer a prova se a gente não sabe como aplicar ali as técnicas nos momentos de fazer o simulado. Então, acha esse ator, essa atriz que habita em você e aplica essas dicas para sua vida de estudante e voa nessa prova. Eu desejo muito que esse conteúdo tenha feito sentido de verdade para vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!